Olá, amigos. Falando Sério está começando pela TV Câmara. O nosso entrevistado de hoje é o promotor André Tuma, da Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que esteve à frente da Coordenadoria Regional por um bom tempo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Imagina, é sempre um prazer falar contigo e com os teus telespectadores. Obrigado. Primeiro me diga, por que o senhor deixou a Coordenadoria? Falta de estrutura, porque Uberaba sozinha tem muito serviço na área? Não. Foram questões dentro da administração superior. Não houve nenhuma falta de estrutura nem nada disso. Acontece que houve uma falta de promotor substituto e eu tive que acabar acumulando a Promotoria da Infância junto com o cargo de coordenação e isso, num determinado momento, ficou inviável, porque o trabalho da promotoria é muito absorvente, é um trabalho muito intenso, que exige muito a presença do promotor de justiça, não só lá no juizado, fazendo as audiências e despachando os processos, mas também fora, nesse trabalho de articulação de rede que a gente faz nas fiscalizações das instituições de acolhimento, da nossa unidade de internação, o CZUR, e isso me impedia de viajar, de dar o apoio para os colegas que a coordenadoria exige. Então, como houve essa incompatibilidade, aí eu preferi realmente deixar o cargo da coordenadoria e permanecer na promotoria que eu sou titular. O senhor aparentemente se apaixonou por essa causa, não? Faz tempo que o senhor está aí à frente da Promotoria da Infância. Eu tenho 14 anos de Ministério Público e só aqui em Uberaba já são 12 anos e desses 12 anos, 8 à frente da Promotoria da Infância e Juventude é realmente onde eu acho que o Ministério Público pode fazer a diferença, pode ter uma ação voltada para a população mais sensível, para essa parcela da população que necessita tanto da nossa proteção. Então eu acho que no meu projeto de ser promotor de justiça, a Promotoria da Infância atende muito a esses anseios, não obstante toda a angústia, todo o sofrimento que a gente tem vendo essas violações de direitos por quais essas crianças e adolescentes passam, mas eu sou um otimista no ser humano sempre. Então, eu penso que a atuação dentro da Promotoria da Infância ela é gratificante nesse aspecto, de podermos fazer alguma coisa, de podermos ter alguma utilidade para a sociedade que, em última análise, é a cliente, é a nossa maior cliente, é quem nós devemos defender. O discurso comum é de que a violência só tem alternativa via educação. Não só a violência, como outros problemas da sociedade. De que forma o Ministério Público participa disso, cuidando dos direitos da criança e do adolescente? A educação está nesse contexto? Claro que está nesse contexto. Nós temos a Promotoria da Infância, ela acaba absorvendo aqui em Minas Gerais, nas comarcas do interior, como nós não temos uma promotoria específica de educação, nós acabamos absorvendo muitas dessas demandas e temos uma articulação muito bem estruturada, tanto com a Superintendência Regional de Ensino, quanto com a Secretaria Municipal de Educação, não só do município de Uberaba, dos outros municípios que compõem a comarca de Uberaba, para que nós trabalhemos em algumas frentes. Primeiro, o empoderamento da comunidade escolar, que muitas vezes se sente abandonada, se sente ilhada diante desses novos aspectos da juventude, né? Atos de indisciplina, atos infracionais, que exigem uma nova postura, uma releitura de postura também por parte da comunidade escolar. O empoderamento, então, dessa comunidade, o implemento dos regimentos, enfim, toda a discussão para que não haja o grande problema de hoje, que é a transferência de responsabilidade das famílias para as escolas, e as escolas ficam sem saber o que fazer, ficam sem ter como agir. Então, ao invés de absorver essa demanda, trazendo esses problemas para o Judiciário, para o Ministério Público, nós fazemos diferente. Tentamos empoderar a comunidade escolar, as escolas, toda a equipe técnica escolar, para que eles possam também ter os seus núcleos de mediação escolar, de mediação de conflito, para que eles consigam também fazer essa intervenção dentro da comunidade, dentro da sociedade, ali daquele território que eles estão atendendo. Os professores se queixam muito de alunos agressivos, menores. Como o Ministério Público lida com isso? Olha, há uma diferença entre o que é ato de indisciplina e o que é ato infracional. A indisciplina é com a escola? A indisciplina é uma questão regimental da escola. O MP não interfere nisso? O MP não vai interferir. O MP não é uma instância revisora de punições disciplinares aplicadas pela comunidade, pela instituição de ensino. Nós não ficamos nessa história, meu filho foi expulso injustamente, meu filho isso, meu filho aquilo.
Isso é uma questão escolar, né? Então, eu acho que garantir essa autonomia para a escola também é uma função do Ministério Público, porque isso faz com que a escola se sinta guarnecida, se sinta protegida. E a questão do ato infracional deve ser tratada aí mediante a atuação policial, não há como, não há outro meio, e a aplicação das medidas socioeducativas, que aí sim isso deverá ser judicializado e as medidas socioeducativas serão aplicadas pelo Judiciário a pedido do Ministério Público. Qual é o leque dessas medidas socioeducativas? Vão desde uma mera advertência... Funciona? Reparação, claro que funciona. Advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. É um rol que nós temos, ela funciona onde ela existe, onde ela está implantada. Existem municípios onde não há nenhuma estrutura para que isso aconteça, então, evidentemente, não só o sistema de responsabilização infanto-juvenil, como essas medidas socioeducativas, elas se tornam um conto de fadas. Aí não vai resolver mesmo, e isso cria e alimenta o mito da impunidade. Mas numa cidade como Uberaba, com mais de 300 mil habitantes, nós temos todas as medidas implementadas e todas as situações que exigem a intervenção do Poder Judiciário, do Ministério Público, para a aplicação das medidas socioeducativas, são levadas a cabo e isso tem tido uma efetividade muito grande. Quando há uma sentença, uma decisão pela prestação de serviço à comunidade, a sociedade fiscaliza? A instituição que recebe esse menino para a prestação de serviço, efetivamente, faz um acompanhamento ou estou lidando com o menor infrator, recuo, tenho medo de exigir que ele cumpra o horário, que ele faça o serviço? A própria instituição que realiza, que executa a prestação de serviço, são todas conveniadas, porque quem executa, quem é o responsável por essa política, por essa medida socioeducativa, pela execução dela, é o CREAS. Então, o CREAS, que é um órgão da Prefeitura Municipal, das sedes e da Prefeitura Municipal, ele vai fazer convênio com várias instituições que vão disponibilizar esses espaços para prestação de serviço. Agora, é impensável que uma instituição se torne refém dessa situação, porque o adolescente chegou lá, o adolescente está lá prestando um serviço para a comunidade, ele não está lá para botar banca, ele não está lá para repetir novos atos. Então, há que existir um relacionamento estreito, um canal de comunicação muito franco e muito estreito entre a instituição que recebe esse adolescente e o programa que executa a prestação de serviço, que é o CREAS, para que não haja esse tipo de intercorrência, para que não haja esse tipo de desvirtuamento da medida. A promotoria tem um corpo de fiscais eficiente, pelo menos numericamente falando, para fiscalizar se essas medidas estão sendo cumpridas, mesmo ou fica por conta do órgão que recebe? Sim, as medidas são fiscalizadas pelo CREAS. É ele que tem essa obrigação de fazer a fiscalização e nos informar. Presta contas ao Ministério Público. Exatamente, presta conta dentro do processo ao Ministério Público, ao juiz e ao defensor que assiste a esse adolescente, que eventualmente se viu numa situação de infringir as leis penais. Então, há todo um sistema de fiscalização, nós somos muito rigorosos em relação a isso. Se há o descumprimento, é determinada uma audiência de justificação para que ele possa apresentar a sua argumentação, e se essa justificativa não for plausível, não for concreta, ele corre o risco de sofrer o que a gente chama de internação-sanção, que é o recolhimento dele ao CESEUR por um prazo de até 90 dias. Então, isso é muito sério. E vários desses adolescentes que não vêm cumprindo as medidas socioeducativas estão em cumprimento de internação-sanção pelo descumprimento injustificado da medida socioeducativa. Então, efetivamente... O percentual é grande? Não, não é grande, porque nós temos um sistema de implementação dessas medidas, é feito toda uma busca, a equipe responsável lá no CREAS, a equipe das medidas socioeducativas do CREAS, faz todo um trabalho de busca ativa para tentar sensibilizar esse adolescente da importância e dos riscos se ele não voltar a cumprir a sua medida. Agora, a partir do momento em que há a comunicação do descumprimento, aí a gente adota as medidas cabíveis, alguns conseguem justificar, nós damos novas oportunidades e, em outros casos, é a situação mesmo de internação-sanção. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Falando sério, está de volta, nós estamos conversando com o promotor André Turma. Promotor, há quase que uma queixa unânime da sociedade
pelo menos nas manifestações em redes sociais, em reclamações aos jornais, quanto à violência praticada por menor. Qual é a sua opinião a respeito da maioridade penal? Deve-se reduzir ou o menor ser julgado ou seu caso analisado de acordo com o crime praticado? Eu não tenho a menor dúvida de que qualquer proposta de redução de maioridade penal não irá resolver o problema da violência. A queixa generalizada da sociedade não é contra os atos infracionais praticados por adolescentes, é pelo nosso sentimento subjetivo de insegurança geral. O senhor acha que é subjetivo? Eu penso que seja subjetivo. Os dados estatísticos, inclusive da Polícia Militar, podem até mostrar um recrudescimento, uma diminuição do número de crimes violentos, isso foi divulgado há poucos dias atrás, mas a questão acho que não passa nem por aí. Eu acho que é um sentimento mesmo de insegurança e isso faz com que as pessoas tentem desesperadamente alguma saída que seja rápida, alguma saída que eventualmente possa dar a elas essa sensação de conforto, para que ela retome essa tentativa de se tranquilizar. Agora, eu não tenho a menor dúvida que isso não é direcionado para os adolescentes. Isso não é direcionado apenas para os adolescentes, até porque, estatisticamente, o número de atos infracionais cometidos por adolescentes é 1/10 dos crimes praticados por adultos. Então, de cada 10 crimes praticados, um deles é praticado por adolescente. Essa sensação, então, não é voltada para essa parcela da população, mas sim num clamor geral pela ineficiência e inoperância do Estado em nos promover a segurança pública. E aí o que a sociedade acaba fazendo é tentando encontrar alguma saída de urgência, emergencial, e de uma maneira, eu acho até irresponsável, a nossa casa política, né, os nossos legisladores encontraram essa proposta da redução da maioridade penal como um bode expiatório. Essa é uma proposta que sempre existiu, tanto que o número da proposta de emenda constitucional 171, não é à toa que o número dela é 171, porque ela é uma enganação, ela é de 1993. Então ela já é um discurso muito antigo que está sendo requentado por conta de uma conjuntura política que existe. 93 é praticamente a idade do ECA. Sim, o ECA é de 1990. O ECA é de 1990. Então esse discurso ele é requentado e enfrenta, penso eu, dois grandes obstáculos. Primeiro, um de ordem constitucional. Eu não tenho a menor dúvida em te afirmar que a idade penal estabelecida é uma cláusula pétrea. Ela não pode ser alterada, ela é um direito e uma garantia individual, não só do adolescente em ter uma responsabilização diferenciada e adequada à sua faixa etária, como também para o adulto, de não ter uma responsabilização pelos atos, não ter uma responsabilização penal pelos atos que praticou antes da maioridade. Então ela é uma garantia de duplo viés, voltada, claro, não só para aqueles que cometem os atos infracionais, mas para todos nós. É uma garantia fundamental do indivíduo que está extremamente ligado ao direito de liberdade. Portanto, não há como haver uma proposta de emenda constitucional que procure abolir essa faixa penal, que procure abolir a idade penal, a hora estabelecida, que não é só um privilégio do Brasil. É importante que as pessoas, a comunidade, a sociedade saibam que abaixo dos 18 anos existe um sistema de responsabilização. Nós acabávamos de falar dele, das medidas socioeducativas. Existe, e nos lugares onde ele é implantado, ele é sim eficiente. Se nós compararmos o índice de reincidência no sistema penal, que beira 70%, 80%, e compararmos o índice do sistema socioeducativo, que gira em torno de 20%, nós vamos ver o quão eficiente é esse sistema socioeducativo. Eu ouso dizer que ele é muito melhor do que o sistema penal. O sistema penal ele é fundado, a sua premissa lógica é a do trabalho, só que não há trabalho para o preso. Não há como o preso trabalhar, não há essa estrutura. Então acaba sendo o viés da ociosidade. E na ociosidade, as nossas prisões acabam se tornando universidades do crime.
Nos centros socioeducativos, o sistema socioeducativo, ele não é pautado pelo trabalho, ele é pautado pela educação. Ele é pautado pela educação, o seu fundamento é a educação. Então eu acho que esse primeiro viés da manifesta inconstitucionalidade dessa proposta, ela eventualmente, se por um populismo exacerbado, por uma irresponsabilidade do nosso Congresso Nacional, vier a ser aprovado, o que eu já não acredito, porque o debate tem se qualificado. Esse discurso, ele precisa ultrapassar o campo do ódio. A gente não pode pensar em segurança pública como um instrumento de vingança. Isso não é vingança, isso tem que ser planejado. Não basta a gente ter a opinião pessoal com base no achismo, com base em dados que não são estatísticos. Então eu acho que essa proposta não passa pelo crivo da constitucionalidade para começarmos. Em segundo lugar, ainda que nós imaginássemos que fosse uma proposta constitucionalmente plausível, o que não é, mas imaginemos que fosse, ela não resolveria o problema da violência. Não se resolve violência com cadeia. A prova é que nós temos a terceira maior população carcerária do mundo e somos um país, vivemos uma sociedade que está acossada pelo medo. Ou seja, o sistema penal em que se quer jogar parcela da nossa juventude, ele não responde ao anseio de violência. Ele é absolutamente ineficiente. É um sistema falido. Mas o sistema é só para educar ou para fazer o cidadão pagar pelo crime que praticou? A retributividade da medida socioeducativa ela é muito mitigada. A ideia de uma recuperação, a ideia é que os centros socioeducativos sejam escolas. Obviamente que isso conta com uma privação de liberdade, sim. Então há um caráter aflitivo, há um caráter em que o adolescente, o jovem que está lá cumprindo a medida socioeducativa de internação, ele não tem contato com a sociedade. Ele precisa desse tempo recolhido, contido, para que ele possa, através das propostas pedagógicas e das intervenções pedagógicas que a equipe da unidade de internação vai lhe fazer, vai lhe proporcionar, para que ele reflita sobre os atos, para que ele também não volte a cometer novos delitos. E a proposta tem se mostrado acertada ante esse índice baixo de reincidência. Não adianta a gente falar em índice zero. Isso nem na Suécia. O índice baixo é resultado, efetivamente, de uma recuperação ou da deficiência do sistema de prevenção e repressão que não consegue apreender esse menor de novo? Não, ele consegue apreender, porque nós temos, a partir do momento que ele volta para a rua, ele passa a ser um cidadão comum, normal, e se ele voltar a praticar atos infracionais, a polícia irá prendê-lo de novo. Então não há... Agora, é claro, ele completou 18 anos, aí a responsabilização passa a ser outra. A responsabilização passa a ser perante as varas criminais, perante o sistema penal carcerário. Então, o que nós temos de dados é que, nesse viés do sistema socioeducativo, o número de reincidências acontece, mas é muito, muito, muito inferior ao que o sistema penal, esse sistema penal carcerário violador de direitos, onde os presos têm acesso à droga, a celular, à internet, saem dando golpes de sequestro em famílias que estão fora. É nesse sistema completamente corrompido que nós queremos botar esses jovens, e achando que isso vai gerar a diminuição de violência, isso vai aumentar ainda mais a violência. Não é possível que as pessoas não consigam ver isso, que você botar a juventude que está em formação num sistema absolutamente corrompido, vai corrompê-lo, do mesmo jeito que corrompe o adulto. Então nós, ao invés de protegermos, estaremos colaborando para aumentar essa violação de direitos. Então é um baita de um tiro no pé. A proposta de redução, ela não responde, ela é um remédio que não cura a doença que se quer curar. Ela não resolve o problema da violência. Nós temos aí 500 anos que nós estamos praticando a política da cadeia. Isso resolveu? Isso nos engrandeceu em termos de sociedade? Isso nos tornou uma sociedade melhor, mais segura, menos violenta? Penso que não, porque o problema, o foco está errado. A gente não resolve o problema de criminalidade, não resolve o problema de política pública através só da repressão. Se nós não prevenirmos, se nós não dermos horizontes palpáveis para esses jovens,
É óbvio que eles vão se entregar para o tráfico, é óbvio que eles vão em busca do dinheiro fácil, é óbvio que a nossa cultura consumista colabora para isso. Eu não estou dizendo que o jovem é irresponsável, de forma alguma. Eu não defendo a impunidade juvenil de maneira alguma. Aliás, muito do meu trabalho é consumido para responsabilizar esses jovens pela prática dos atos infracionais. Não é à toa que hoje, no nosso centro de internação, nós temos aproximadamente 100 jovens internados lá. Não é pouco, gente. Mas não pode ser tratado como um adulto. Essa é a diferença. Exatamente, porque a responsabilidade é uma responsabilidade que tem que ser adequada à faixa de conhecimento. Volto a dizer, a lei diz que quem não tem consciência dos seus atos é de 12 anos para baixo. A partir de 12 anos ele é responsável pelos seus atos. É responsável por tudo de mal que ele vier a praticar, por todos os atos infracionais que ele vier a praticar. Agora, o sistema de responsabilização é diferenciado do adulto. Por uma série de questões, porque o jovem está em formação, porque a própria Constituição estabelece que ele é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, porque nós somos signatários da Declaração dos Direitos da Criança da ONU, que estabelece um sistema para todos os países que a assinaram de responsabilização diferenciada para pessoas menores de 18 anos. Então nós não estamos... A proposta de redução de maioridade penal, ela nos coloca em descrédito perante a comunidade internacional, porque ao contrário, todos os países do mundo têm caminhado para estabelecer esse padrão de responsabilidade penal plena apenas aos 18 anos de idade. A gente vê na internet, em redes sociais, quadros dizendo da responsabilidade penal em outros países, 14, 16, isso é responsabilidade penal diferenciada. É o que aqui no Brasil começa a partir dos 12 anos. Nós somos um dos países em que essa responsabilidade diferenciada começa mais cedo. Nós começamos aos 12 anos de idade. E não se iludam, não se iludam. Há jovens de 12 anos de idade que estão internados, que estão cumprindo medida de internação. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Falando sério, está de volta, nós prosseguimos aqui a nossa conversa com o promotor André Tuma. O senhor estava falando que no Brasil há um avanço em relação aos países desenvolvidos, porque a responsabilidade do jovem começa aos 12 anos. Mas a pena é adequada? Essa é uma outra discussão. Se o sistema socioeducativo hoje deve ser revisto, se o sistema deve ser melhorado, deve ser aprimorado. Existem duas grandes vertentes, inclusive dentro do Ministério Público. Uma das vertentes diz que o sistema do ECA, o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nunca foi implementado. Portanto, seria uma irresponsabilidade dizer que um sistema que nunca foi implementado merece reformas, merece melhorias, porque o correto, o adequado seria primeiro implementá-lo na sua integralidade e depois, se ele desse errado, a gente corrigir esses erros pontuais. Mas isso nunca aconteceu. Isso nunca chegou a acontecer. Nós já temos 1/4 de século que o ECA foi promulgado, 25 anos que o ECA foi promulgado, e nós continuamos convivendo com a omissão do poder público na implementação desses direitos, na estruturação dessas políticas públicas. A maioria absoluta das cidades não tem. Sim, não tem, não há a menor condição. Isso, em Minas Gerais, é uma situação que beira o caos, porque os meus colegas, os promotores de justiça, ficam desesperados com essa situação, muitas vezes crimes, atos infracionais graves, e que a SUASE, a Superintendência de Atendimento à Medida Socioeducativa em Belo Horizonte, simplesmente não disponibiliza a vaga. Então, porque não tem também, né? Não tem, é uma gerência que é muito sofrida, que é muito angustiante. Então eu penso que há essa vertente que diz que o ECA não deveria ser modificado. Há uma outra vertente, grande vertente inclusive, majoritária, que entende que o ECA precisa sim ser aperfeiçoado, porque muitas vezes ele não responde a uma parcela ínfima desses atos infracionais, que são aqueles atos com maior gravidade, que num total de atos infracionais representam efetivamente uma parcela muito, muito, muito pequena. Então, para esses atos que seriam considerados ou equiparados a crimes hediondos, deveria haver uma responsabilização
mais severa, mas ainda diferenciada da do adulto, não a responsabilização penal, uma responsabilização socioeducativa mais severa. Nisso o senhor concorda? Nisso eu concordo. Limites diferenciados, inclusive por faixas etárias, né? Essa é a tendência, essa é a posição que o Fórum Nacional dos Promotores dos membros do Ministério Público da Infância e Adolescência tem como estabelecido. A minha posição pessoal caminha muito por essa questão de um sistema que ainda não foi implementado, mas a posição nacional do Ministério Público reflete essa necessidade de mudança. Isso tem sido apontado como uma alternativa à proposta de redução de maioridade penal, haja vista que setores que defendiam de uma maneira absolutamente clara a redução da maioridade penal, com essa qualificação do debate, reconhecendo que a redução da maioridade penal não resolve o problema da violência, já tem apresentado projetos de lei substitutivos para se aprimorar o sistema socioeducativo, principalmente em relação aos fatos graves, principalmente em relação ao período de internação. Uma pergunta de hiena. Não parece lógico, mesmo o Congresso, que quer aumentar as penas para os menores através da maioridade penal, dar ao jovem de 18 anos uma imunidade com um mandato de deputado? Não parece um contrassenso? Eu acho que são responsabilidades diferentes. Sim, mas se aos 17 ele não raciocina, vamos assim dizer, está em fase de formação, como aos 18, ele pode estar votando leis que mudam o país? Sim, mas o voto, inclusive, ele é a partir dos 16 anos. São responsabilidades diferentes. As pessoas falam, como é que pode votar, o adolescente pode votar e não é responsável pelos atos? Ele é responsável pelos atos. Ele tem uma responsabilização diferenciada, mas ele não é um miquinho amestrado que não sabe o que está fazendo, que é absolutamente ignorante, que pode ser considerado como um louco que não tem juízo. Não é isso. Da mesma forma que as bebidas alcoólicas apenas podem ser ingeridas a partir dos 18 anos, a responsabilidade para dirigir é a partir dos 18 anos, são responsabilidades diferentes. A responsabilidade plena para a prática dos atos da vida civil também começa aos 18 anos. Mas no caso do voto, ele delega um poder para alguém. Sim. E ao se eleger deputado, ele tem esse poder. Sim. De dar um voto capaz de mudar uma situação. Sim, dentro de um conjunto de legisladores, né? Ele também pode ser vereador, quer dizer, eu acho que também passa pela própria questão da democracia, Eu não vejo como ruins essa alteração. O senhor acha que isso pode dar mais responsabilidade ao jovem? Eu acho que sim. No sentido de fazê-lo amadurecer mais rápido? Eu acho que sim, e veja que inclusive é uma luta que nós temos, inclusive aqui na nossa cidade, para que haja uma cadeira no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no CONDICAL, uma das cadeiras seja ocupada por um adolescente, para que a gente comece a formar cidadãos responsáveis, cidadãos politicamente responsáveis. Eu não estou falando de política partidária, não. Estou falando da política, da boa política, da política de se interessar pela coisa pública, de se interessar pelo orçamento público, de fiscalizar a política pública. A gente precisa conscientizar essa juventude que é tão capaz e que acaba ficando tão aprisionada em computador, em celular, em tablet, acaba se emburrecendo, acaba se entelando, né? São jovens que estão entelados, tudo deles é através da tela. Eles não conhecem mais a vida das ruas, não conhecem mais, não se interrelacionam mais pessoalmente, fogem do contato, enfim. Eu acho que nós precisamos retomar essa necessidade de termos cidadãos mais responsáveis. Isso a gente só vai conseguir através dessa conscientização política, através da formação de líderes, através dos grêmios estudantis que nós temos nas nossas escolas, através dessa formação, para que nós formemos um caldeirão de jovens pensantes, de jovens que se interessam e que não sejam alienados, que não, deixa correr, deixa passar, que isso não é problema meu. Aliás, o futuro são esses jovens. Claro, claro. A gente depende deles. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir. Até lá.